Bom dia! A gente só tem 20 minutos, acabamos de falar de sexualidade, então eu diria que nós vamos fazer uma rapidinha. Ok? Vou ser rapidinha. Gente, esse nome todo, eu falei, como é que eu vou falar disso tudo em 20 minutos? Inventividade, criatividade, inovação e sensibilidade na educação. Já foi quase 10, só para falar o título. Então, a gente vai falar de alguma forma bem dinâmica, uma coisa muito extensa, mas assim, para dar um gostinho do que a gente está dizendo. Eu sou Isa Minatel, aquele nome todo que ela falou, Isabela Minatel Bassi, mas mais conhecida só como Isa Minatel. Estou aqui por acreditar nas crianças e ter fé nos adultos educadores. Então você pode me encontrar no isaminatel.yahoo.com.br. Na verdade, nem sempre foi assim, nem sempre trabalhei com educação. Trabalhava com treinamentos, mas na área organizacional. Então era algo bem focado mais para desenvolvimento de pessoas, recursos humanos. Eu estava morando em São Paulo na época, já deu para ver que eu não sou daqui, né? Já? De onde eu sou? Eu não sou também de São Paulo. Chuta aí. Paraná, isso, na mosca, hein? Paraná. Eu estava morando em São Paulo na época, trabalhando na HP e descobri que eu estava grávida. E nesse momento, estava tudo traçado o plano. O menino ia nascer, eu ia ficar 4 meses de licença, 1 de férias, colocar ele numa escolinha o dia inteiro e continuar trabalhando loucamente como sempre havia feito. Afinal de contas, uma criança não pode mudar tanto assim a vida de uma pessoa, correto? Né? Há controvérsias. O menino nasceu, com 4 meses ainda, durante a licença maternidade, nós voltamos a morar no Espírito Santo, foi 2ª temporada, eu já tinha morado antes. E aqui eu continuei com o mesmo pensamento, só que ele não parou de chorar. Chorou, 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 chorou. As pessoas diziam no começo assim, até os 3 meses, depois passa. Então até os 3 meses eu nem me cansei, eu fiquei 3 meses sem dormir, mas estava tudo bem, porque não era daquele que trocava o dia pela noite não. Ele não dormia. Eu falei, ok, 3 meses, tem data para acabar, a gente aguenta, né? Nem cansei. Quando foi 4 meses não parou, 5 meses não parou, e as pessoas começaram a dizer, não, tem uns que vão até os 6. Aí eu comecei a me preocupar, né? Já estava no meu limite. 6 meses, não parou de chorar. Aí eu surtei de vez, eu digo que o problema pediátrico passou a ser psiquiátrico, porque eu fiquei doida. 6 meses sem dormir, a questão da palestra anterior, não vamos entrar no assunto, porque nessa situação não se fala nisso. E, enfim, né, a coisa realmente estava complicada. 7 meses não parou, 8 meses não parou, a essa altura eu já havia pedido demissão da HP por telefone, porque eu tinha um negócio que eu não estava dando conta na minha vida e que no caso era prioridade. Morando aqui a 2.000 quilômetros da avó mais próxima, eu não tinha apoio de ninguém, o negócio ficou bem complicado. Com 8 meses uma pessoa me falou, você já leu algum livro sobre criança? Eu falei, existe? E eu chego à primeira constatação de que não é cultural, né, no nosso mundo, no nosso país principalmente, estudar para ser pai e mãe. A gente acha que para isso não precisa. A gente admite estudar para qualquer coisa, mas para ser pai e mãe a gente não pensa nisso. Não, isso aí já vem assim, né, aflora a maternidade. E aí eu li o primeiro livro e consegui alguns ganhos, né? E nesse ganho, um deles foi fazer o menino dormir. Descobri que nem todas as crianças nascem sabendo dormir. E com essa descoberta toda, existe treinamento para fazer dormir. Eu usei treinamento para meu filho aprender a dormir. E nessa descoberta toda, eu descobri o valor que tem a primeira infância. E descobri como é que nós estamos fazendo uma educação que não leva em conta muita coisa que a gente precisava saber. É sobre isso que nós vamos bater um papo rápido. Responda sinceramente, do que você gostava na escola? Recreio. Eu tenho feito essa pergunta sistematicamente aos professores que eu tenho encontrado. A gente tem feito um trabalho bacana com professores e pais, principalmente da educação infantil, mas também de outros níveis de educação. Mas eu tenho feito sistematicamente essa pergunta e as respostas passam por aí. Dá uma olhada nas principais. Um educador em especial, muitas vezes pergunta, o que você gostava na escola? Vem alguém na sua cabeça, vem uma pessoa em especial que fez a diferença. A hora do recreio, tá vendo? Né? Não tá errado, é certíssimo. É a hora do recreio.
A conversa com os amigos, eu gostava da escola porque era lá que eu encontrava os amigos, eu tinha galera, tem gente que eu sou amiga até hoje, né? A educação física, né? Figura entre as mais faladas, as artes, aula de artes, as músicas, né? Tem pessoas que lembram de músicas, principalmente na educação infantil, e os passeios. E é lamentável que seja principalmente na educação infantil as músicas. A gente devia continuar cantando. A gente para de cantar, né? E os passeios, as saídas. O interessante é que a maioria do tempo na escola não é feito disso. E é isso que as pessoas gostavam, que as pessoas se lembram. Não à toa muita gente não gosta de escola. Muita gente que... Você já viu uma pesquisa que fala, se você não fosse obrigado, você continuaria indo para a escola? Vocês já viram isso? A maioria responde que não. Não. Não vai. Se não for obrigado, não vou. Não à toa a evasão escolar acontece. Por uma educação que nos ensine a pensar e não a obedecer. Por que será, gente? Está cada vez mais cedo o negócio de não gostar da escola. Dá uma olhada nisso. Vamos orar, Cauane? Vamos. Junta as mãozinhas. Senhor meu Deus, abençoa toda a minha família, todos os meus amigos, Papai do céu, me dê sabedoria para eu estudar. Estudar sim. Estudar não, porque nós não queremos estudar. Estudar sim. Por causa que nós não queremos estudar. Então vamos de novo. Papai do céu, abençoa o meu juízo, para eu ter paciência, para ir para a escola. Escola não, mamãe. Escola sim, amor. Escola não. Escola Por causa sim. que nós não queremos ir pra escola. Tá cada vez mais cedo o negócio ficando mal, ficando feio pro lado da escola. É lamentável que seja assim, porque a escola é lugar de conhecimento, de descoberta, de saber. Gente, tem gente que tem coragem de dizer que não gosta de ler. O que é que nós estamos fazendo na nossa escola, que nós estamos fazendo nas pessoas? Dom Casmurro, Machado de Assis, essas coisas são importantes, vamos colocar no vestibular. Aí obriga o moleque a ler com 15 anos, você não gosta, você não quer, você não está no assunto. Aí pronto, como fazer uma pessoa odiar uma coisa maravilhosa? Né? A gente faz as coisas com boas intenções, mas infelizmente, como já diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Eu costumo dizer o seguinte, na educação, para receber do outro, fique com a intenção positiva, né? Que é o que a escola faz o tempo inteiro. Obriga a fazer coisas maravilhosas, coisas boas, coisas incríveis, né? Na educação é o seguinte, para receber, fique com a intenção positiva. Mas para oferecer, não basta boa intenção, não é suficiente. A gente precisa buscar informação, a gente precisa trabalhar. Bom, por que isso acontece? Porque a forma como a gente educa no método tradicional dispara no cérebro cortisol e adrenalina. Você já ouviu algumas palavras dessas na escola? Por exemplo, shh, silêncio! Vou separar vocês, hein? Eu vou chamar o seu pai para conversar, não vai ter jeito não. Vou te mandar para fora da sala. Menino, para fora! Ou, vocês vão ver na prova. Então, assim, ameaças, desrespeitos, punições, brigas, tudo isso, a gente não sente coisas boas no cérebro. Por quê? Porque dispara cortisol e adrenalina. O que é o cortisol? Cortisol é o alerta geral do organismo. É como se soasse um alarme, né? Opa! Alguma coisa não está legal, é uma emergência, eu preciso resolver. Resposta ao estresse. Aumenta a pressão arterial e açúcar no sangue, porque eu preciso agir. E propicia energia muscular. Pausa as funções anabólicas, e aqui é o pior problema. Recuperação, renovação e criação de tecido. Se o ser humano está com alguma coisa que ele está se recuperando, teve uma descarga de cortisol porque alguém brigou com ele, porque alguém deu uma dura nele, porque teve uma cobrança mais severa, ou porque intimidou, ou porque ele ficou com vergonha, ou porque alguma coisa que as pessoas fazem na maior boa intenção. Vamos fazer aquele menino que nunca fala participar. João, leia para nós a resposta do João.
A pessoa não sabe, ela está tentando fazer com que ele participe, está acabando de vez com a participação de João na vida. Verdade, João terá trauma toda vez que tiver que falar em público, porque João já não é de falar. Ou então ela não faz isso, ela faz assim, tá aqui Toninho falando, João não fala nada. Toninho, deixa espaço para os outros falar. João que já não fala o quê? Agora que eu não falo mesmo. Então a gente cheio de boa intenção, está fazendo tudo errado, disparando cortisol. O menino estava se recuperando, para de recuperar, porque teve cortisol na corrente sanguínea. A renovação e criação de tecidos, crescimento, né? Para de crescer, porque teve cortisol na corrente sanguínea. Então complica o desenvolvimento, complica o crescimento, complica o aprendizado, quando eu tenho uma educação baseada em cortisol, adrenalina, punição, ameaça e castigo. E altera o sono, claro, e o humor. Você não vai dormir bem depois disso. Você pode perceber muito bem quando você tem uma descarga de cortisol, quando você teve um dia difícil e chega em casa. Quando você chega em casa, a sua tolerância com as pessoas com as quais você convive, depois de um dia difícil, é a mesma ou diminui? Significativamente, se você tiver um filho de 5 anos como eu, né? Cortisol, tá? A sua criança, se você tem, convive, conhece, também, quando tem descarga de cortisol, a tolerância diminui, fica com um comportamento mais agressivo. Corrente sanguínea, ó. Aí você fala assim pro menino, fica quieto, dispara cortisol. Corrente sanguínea, vai lá, tá. Aí ele não tem mais condições químicas, biológicas de ficar quieto. Porque daí a corrente sanguínea jogou sangue para braço e perna, energia muscular. Altera tudo. Vamos para adrenalina. Resposta a situações de ameaça física ou psíquica, né? Vem junto. Prepara o corpo para grandes esforços físicos e o fluxo sanguíneo vai para os braços e pernas. O menino está agitado, você fala, para, senão eu vou te pôr de castigo. Agora ele não consegue mais parar mesmo, porque agora disparou adrenalina, fluxo sanguíneo para o braço e para a perna. Né? Então, por que eu não... Gente, quanto mais eu brigo, pior ele fica. Eu não sei o que eu faço. Está aqui. A gente pode responder isso, química cerebral. É fácil de entender por que isso acontece. Só que a gente não sabe por causa daquela história que a gente não estudou para ser pai e mãe. E nos cursos para ser professor, ninguém fala disso. Nós estamos aprendendo tanta coisa que não serve para nada. E as coisas que mudam a vida a gente está deixando em segundo plano. Tinha que ter inteligência emocional na escola. Tinha que ter educação empreendedora na escola. A gente aprende a comunicar e a gente estuda as palavras. Proparoxítonas, oxítonas, ditongos, tritongos. A gente aprende tudo sobre as palavras e nada sobre conexão com o outro. Nada sobre tom de voz, nada sobre o não verbal, que segundo a PNL é 55% da comunicação. Então a gente aprende de palavras, que é 7%. Olha só a inversão. A gente está fazendo tudo errado sem saber, sem querer. Não julgo ninguém, porque se o meu filho não tivesse chorado 8 meses sem parar, eu também não tinha vindo para a área da educação e não saberia nada dessas coisas. Eu acho que a vida sabe como é, né? Como a gente funciona. Então ela precisava de alguma coisa para fazer encontrar minha verdadeira missão. E ela escolheu fazer o menino chorar. Mas a educação tradicional é responsável por tudo que temos até aqui, Isa. Como é que você está falando mal desse sistema? A pergunta é, será? Você sabia que os fundadores do Google, o Bill Gates, da Microsoft, o cara do Wikipedia, da Amazon, a própria Beyoncé, Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, não vem da educação tradicional? Tira da sua vida o Google, a Microsoft, a Wikipedia, ia mudar um pouquinho, né? Então o mundo do jeito que está não é fruto só da educação tradicional. Esses caras todos são frutos da educação montessoriana, por exemplo, que é uma alternativa linda à educação tradicional. Nos Estados Unidos tem mais de 4.000 escolas montessorianas, porque já perceberam que o negócio funciona, dá resultado, pode ser mais interessante do que o que a gente tem até aqui. O modelo tradicional ensina a ler, escrever, a calcular, a memorizar, mas ele extermina o interesse, a vontade, a curiosidade, a ação, a missão. Simplesmente porque o modelo tradicional está preocupado em formar, colocar na forma e comemora no final a formatura, de deixar todo mundo do mesmo jeito. O modelo montessoriano, por exemplo, não só tem o modelo de Waldorf, tem o modelo de Reggio Emília, tem opções, e hoje eu estou aqui para dizer isso, tem alternativas. Esses modelos não se preocupam em formar, eles se preocupam em descobrir. Para que essa pessoa existe? Vem cá, vamos descobrir. Você acha que Beyoncé, numa escola tradicional, ia virar cantora? Ela foi descoberta numa escola montessoriana.
Porque valorizavam tanto as artes quanto o português, a matemática, a química, a física, a biologia e todo o resto. Essa mulher não nasceu para estudar matemática, não adianta. Antes alguém tivesse visto isso em tempo comigo, porque eu sofri horrores. Então, como ensinar? Como educar? Eu sugiro que a gente busque uma educação baseada na dose. D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina, E de endorfina. Ao invés de liberar cortisol e adrenalina no cérebro, a gente liberar a dose, que eu chamei de dose para ficar mais fácil da gente lembrar. Dopamina, recompensa natural do corpo. Excitação frente à novidade. Tem uma coisa boa, uma surpresa. A gente fica com aquela coisa boa. Controle do aprendizado, da memória, do humor, das emoções e da cognição. Do aprendizado. O fluxo sanguíneo vem para o coronário, para o coração, e o oxigênio do miocárdio também se incrementa. Então, tranquilidade, parou, centrou, não é lá no braço e na perna de antes. E estabiliza os movimentos, tanto que o mal de Parkinson está ligado à escassez dopaminérgica e controla o apetite. Como é que libera a dopamina? Tem algumas possibilidades. Ela é produzida no núcleo accumbens e jogada lá onde a gente aprende, no córtex pré-frontal. Por isso é tão interessante. Aqui, café, Coca-Cola, cocaína, jogos de cassino liberam dopamina e por isso viciam. Então tem gente que fala assim, eu estou precisando de uma Coca-Cola. Tá mesmo. É químico. Precisa. Eu só funciono depois de um café. Verdade. Acredite nessa pessoa, porque é verdade. Agora tem outros jeitos mais saudáveis. Contatos agradáveis. Quando a gente está perto de gente boa, é bom ou não é, gente? É bom, não é? A delícia, né? Dopamina. Natureza. Sempre que a gente vai para ambientes naturais, a gente sente diferente. Dopamina. Novidades. Tem uma surpresa para vocês. Aliás, eu tenho. Eu vou sortear um livro. Já gostaram? Dopamina. Presentes, né? Jogos. Por isso que as estratégias de gamification, vamos gamificar a aula, dá tão certo, porque libera dopamina. Por isso que o estabelecimento de metas que a gente ensina lá no Empretec dá tão certo, porque libera dopamina. A pessoa fala, eu quero essa meta pra mim, tipo orgasmos múltiplos. Quando ela consegue, uhul! Essa eu não sei se é só dopamina, mas enfim, vem várias coisas juntas, né? A gente alcança a meta e libera dopamina, alcança a meta e libera dopamina. Por isso que uma vida de metas é uma vida gamificada. O game é isso, ele põe metas pra gente. Ocitocina, por muito tempo considerado o hormônio do parto, porque ele contrai o útero da mulher, então achava-se que só as mulheres tinham, depois descobriu-se que não. Ele é um ansiolítico natural, relaxa de imediato. Ele bloqueia o cortisol tá lá deixando a pessoa louca, tensa, tá? Vem uma descarga de ocitocina, acalma, bloqueia, tranquiliza, acelera a cura de feridas, porque o cortisol bloqueava, como ele bloqueia o cortisol, volta a curar as feridas, apaga aspectos dolorosos das experiências, a gente se lembra do fato e não sente mais tanta dor. Ajuda a confiar nos outros, estimula a generosidade e diminui o medo. Ocitocina traz segurança. Como é que libera ocitocina? Aqui, confortando a pessoa, abraçando, olhando docemente e falando com voz doce. A pessoa está lá num estresse maluco, teve uma perda, teve um problema e você fala, mas eu não posso fazer nada. Pode. E muda tudo. Você já encontrou com alguém que mudou o seu dia? Você já teve uma situação crítica que alguém te deu um abraço que fez diferença? Que alguém olhou nos seus olhos e falou alguma coisa que fez diferença? A gente pode mudar a história de vida das pessoas quando a gente sabe que tem o poder de ajudar de alguma maneira. Serotonina, emoções contrárias ao medo, quietude, confiança, contentamento interior, alegria calma e serena e sensibilidade ao belo. Então a dopamina energiza, a serotonina é aquela alegria que a gente está bem, tranquilo, calmo. Como é que libera? Experiências esteticamente belas, meditação e oração. Se eu pudesse, eu ficaria mais 20 minutos falando só da meditação. Tem estudos incríveis comprovando os poderes da meditação. A meditação altera o cérebro fisicamente, não só quimicamente. Aumenta o tamanho das áreas de inteligência emocional, por exemplo. É incrível o poder que a meditação tem. Eu tenho estimulado e feito em casa com meu filho de 5 anos.
E é lindo. Claro que com um menino de 5 anos a gente faz 1 minuto. Acende uma velinha, põe uma musiquinha daquela que ele escolhe, tem uns aplicativos ótimos que nos ajudam a isso. Então ele escolhe, se hoje ele quer ouvir passarinho, sapo, fogo, caverna, enfim, ele escolhe as musiquinhas e aí ele fica lá por 1 minuto tentando meditar. Daqui a pouco você olha e ele tá assim. Já passou? Aí volta, fecha. Quando termina o tempo, a musiquinha acaba, ele apaga a velinha e é lindo. É lindo de ver esse início da vida. Tem escolas, tem uma pesquisa interessantíssima de uma escola que substituiu a punição dos alunos problemas por meditação. Lindo! Resultados incríveis, incríveis. Música e arte, contemplação da natureza. Né? A gente precisa voltar a valorizar isso. No Brasil, a arte é um anexo. A gente tem plena consciência que pode viver sem a arte. Né? A gente vai vivendo e de vez em quando tem um negócio de arte ali pra gente ver. Quem já saiu do Brasil sabe que em vários países a arte é parte da vida. A gente precisa da arte, ela é necessária. Né? A gente vive melhor. E a endorfina, energia psíquica e física, hormônio do prazer, analgésico interno, melhora a memória e o humor, aumenta a resistência e disposição física e mental, melhora o sistema imunológico aliviando dores e melhora a concentração. Como é que libera? Praticando atividade física. Por isso que às vezes você está tão cansado, você fala assim, hoje eu não vou fazer atividade física não. Aí você vem e fala, não, eu vou. Aí você resgata aquele último suspiro e vai. E quando você vai, você volta muito mais disposto do que você foi. Já aconteceu isso com você? Endorfina, ela traz disposição. Também, sorrir e dar gargalhada, né? Quando você encontra alguém, quando você ri até dói a barriga, né? Uma delícia, endorfina. Fazer o bem e desenvolver relações mais próximas. Quem faz caridade fala assim, eu faço mais bem para mim do que para o outro quando eu faço o bem. E é verdade, né? Libera endorfina. Então, se a gente conseguir uma educação baseada em educadores especiais, o vínculo, libera tudo isso, libera a dose na gente. Recreio, mais liberdade, né? Mais possibilidades de fazer. Tem aulas que parecem um recreio, né? A gente consegue fazer isso. Amigos, vínculos, movimentos, práticas, mão na massa, não ficar só em teoria, não ficar estudando alguma coisa porque cai no vestibular, vamos dar sentido para o que a gente está fazendo, vamos partir do interesse das crianças. Tem gente que fala assim, sabe o que meu pai dizia? Se te interessasse, você estudava. É claro, sim, exatamente. Então vamos partir do interesse ao invés do currículo, né? Faz o interesse da criança ser o currículo. As artes, mais música, mais passeios, menos caca, cortisol, adrenalina, caca, e mais dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, a gente aumenta significativamente as chances de sucesso e das crianças como o Cauã desejarem ir para a escola. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Esse é o Cauã, depois da aula boa. Aqui é o meu Facebook, mundoemcores.com é uma dica de um trabalho online que a gente está fazendo, o meu e-mail, e ao final do dia, acho que a gente pode fazer, ao final do nosso momento aqui, né, das programações, o sorteio do livro Criança Sem Limites, que eu lancei agora em agosto e trouxe um para vocês, que estão aqui no sábado de manhã valorizando o conhecimento, portanto já tem a minha admiração. Um beijo, obrigada, até a próxima.